Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Pro mandou a história bíblica de uma forma diferente. Vocês já assistiram o primeiro vídeo da narração da história do apedrejamento de Estevão? Então vocês precisam primeiro assistir o vídeo da história e agora acompanhar esse vídeo onde eu vou comentar algumas coisas sobre a nossa história bíblica de hoje, tá bom? Como vocês sabem, nós estamos fazendo uma viagem pelo livro de Atos dos Apóstolos. E essa história que a Pro contou hoje, ela é uma história longa, então a Pro preferiu contar dessa maneira, tá bom? Mas está lá no livro de Atos, no capítulo 6, 7 e o comecinho do capítulo 8. Então, quem quiser dar uma olhada na sua Bíblia, que gosta de acompanhar os textos, estão lá esses relatos sobre a vida de Estevão, tá bom? E algumas coisas eu gostaria de comentar com vocês sobre essa história. Parece uma história assim bastante triste, né? Quando nós vemos um dos discípulos de Jesus, ali que tinha Jesus no seu coração, sofrendo perseguição, até mesmo perdendo a sua vida por causa de Jesus. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. O Estevão, ele é um exemplo de alguém fiel. O que é alguém fiel? Alguém que permanece ao lado, alguém que permanece crendo naquilo que sempre acreditou, apesar das dificuldades. Então, Estevão, ele foi perseguido, as pessoas que não acreditavam no Evangelho começaram a falar mentiras a respeito dele. Estevão foi para a prisão. Lembra que nós já vimos também que isso havia acontecido com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João? Isso começou a acontecer com vários cristãos naquela época. A igreja ela começa a ser perseguida de uma maneira muito forte por aqueles que não acreditavam em Jesus, por aqueles que não aceitavam a palavra do Evangelho. Mas mesmo assim, mesmo preso, mesmo com tantas dificuldades, nós vemos que Estevão, ele permaneceu fiel a Jesus. Ele não teve medo de continuar pregando o Evangelho. E nós queremos ler esse versículo aqui, eu vou ler para vocês, é de Tiago 1, versículo 12. Fala assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Vocês lembram quando vocês viram a história que a Pro contou? Sendo a gente ler os relatos também, quando estava acontecendo o apedrejamento de Estevão, o que acontece? Ele olha para o céu e ele vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus e ele vê o próprio Jesus. Então nós percebemos que os olhos do Estevão não estavam nas coisas aparentes que estavam à volta dele, mas já estavam em Jesus. A esperança dele era a vida eterna, que ele sabia que ele tinha em Jesus. Todos aqueles que têm Jesus nos seus corações vão ter a vida eterna, vão viver com Jesus no céu que ele está preparando por toda a eternidade. E essa era a esperança dele. Então ele não teve medo de continuar pregando o Evangelho, continuar sendo fiel a Jesus que o havia salvado. E esse é um dos relatos que nós lemos. Aí nós podemos pensar, mas isso aconteceu muito tempo atrás, hoje já não acontece mais. Aqui no nosso país, aqui no Brasil, nós temos essa liberdade de crermos em Deus, de falarmos de Jesus, de termos Bíblias. Nós temos liberdade de ir à igreja, de frequentar cultos, de ir à igreja que os nossos pais escolheram. Nós temos essa liberdade. Até na nossa escola mesmo, nós pregamos o Evangelho, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós temos liberdade para isso. Mas, infelizmente, isso não acontece em todos os lugares do mundo. Em muitos lugares, em muitos países, em muitas regiões, a Igreja de Jesus, os cristãos, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que creem em Jesus, eles são perseguidos, assim como foram lá no tempo de Estevão, da história que nós conhecemos. Ainda há muitos lugares onde pregar o Evangelho, ter uma Bíblia em casa, é um crime. As pessoas podem ser presas e até perderem as suas vidas por seguirem a Jesus. Olha só,
como são diferentes realidades, né? E o que nós precisamos fazer por essas pessoas? Orar por essas pessoas, orar por essa parte da igreja de Jesus, que é perseguida, mas que continua sendo fiel. Orar para que Deus fortaleça, para que Deus ajude, para que Deus capacite. E nós podemos pensar também que mesmo em meio à perseguição, o Evangelho de Jesus ele continua se espalhando por toda a terra. Mesmo lá no tempo dos discípulos, dos apóstolos, que sofreram essas perseguições, essas lutas tão grandes, eles não desistiram, eles não pararam de falar de Jesus. E a palavra de Deus, o Evangelho, chegou até as nossas vidas, porque esses homens, essas mulheres foram fiéis e continuaram pregando, mesmo em meio à perseguição. Tá certo? Vamos orar então, nesse momento agora. Feche os seus olhos, vamos ter o nosso momento de oração. Pai, nós te agradecemos por, nesse dia, conhecermos a história de Estevão. Senhor, muito obrigada, porque homens como ele não desistiram de pregar o teu evangelho. E a tua palavra chegou até os nossos dias, até a nossa vida. Senhor, nesse dia nós queremos nos lembrar também de parte da tua igreja que é perseguida no mundo. Senhor, fortalece os cristãos, fortalece aqueles que sofrem algum tipo de perseguição, fortalece aqueles que estão na prisão por causa do teu evangelho. Pai, obrigada porque o Senhor continua sendo Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mais uma vez oramos pela Escola Betânia, pelas famílias, por cada aluno, para que o Senhor continue a guardar, continue a abençoar esse tempo que nós temos vivido. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, crianças? Na próxima semana, na próxima sexta-feira, a Pro vai estar enviando para vocês uma atividade referente a essa história do apedrejamento de Estevão, tá bom? Então, na próxima sexta, não tem o vídeo do culto, vocês podem rever a história, rever os vídeos e fazer a atividade. Combinado assim? Um beijão, que Deus abençoe vocês.